Olha essa matéria aqui do Cláudio Humberto. Vocês estão ligados na guerra entre Lula e Toffoli. Lula está apostando todas as fichas que vai conseguir tirar Toffoli. Uma parte, aparentemente, uma parte do próprio STF não quer mais Toffoli lá, que virou garoto enxaqueca, virou um problema, e não é tão forte quanto Moraes para continuar lá. Uma parte do governo quer tirar também, Lula quer tirar, então a vida do Toffoli parecia que estava fadada a ele realmente perder a cadeira. Mas você está no Brasil, gafanhoto, e as coisas no Brasil não acontecem tão fáceis assim quanto a gente pensa. Então, nessa guerra de Lula com o Toffoli, parecia que Lula ia ganhar. Parecia que Lula já estava com a cadeira dele lá, vaga para meter o Pachecozão lá. Aí sai essa matéria aqui do Diário do Poder, que eu gostaria de comentar com vocês, que eu achei muito interessante, do Cláudio Humberto. Lula tentou, mas não enterrou Toffoli. Agora terá que aguentar. Olha só o que o cara fala. Petistas experientes com gabinete no Planalto já avaliam que Lula errou tentando interferir no STF para destruir e conseguir o afastamento de Dias Toffoli do cargo. Imaginou até que o relatório de 200 páginas entregues ao ministro Edson Fachin pelo diretor-geral da PF seria tiro de misericórdia. Não foi como imaginava. Ele não contava com o espírito de corpo do STF e nem com a decisão do presidente do STF de arquivar e anular o relatório da PF. Ministros são unânimes. Toffoli já não tem o que temer. O arquivamento do relatório da PF teve significado de atestado de renascimento. Toffoli sabe como Lula, que não esconde seu rancor pelo ministro, tentou desestabilizá-lo, nomear Rodrigo Pacheco e acalmar Davi Alcolumbre. O Planalto refaz contas e projeções de decisões do STF. Já não poderá contar com Toffoli, que finalmente se afasta das origens petistas. Lula sabe que na segunda turma atuam Mendonça, Nunes Marques, Fux, Gilmar e seu dileto amigo Dias Toffoli. Bom, o que é que aconteceu? Vamos traduzir um pouquinho isso aí. Lula tentou destruir Toffoli, não conseguiu. Através da Polícia Federal, municiou as investigações, digamos assim, contra Toffoli, achando que Toffoli ia cair. Como diz o Cláudio Humberto, ele não contava com o corporativismo do STF, não contava que Toffoli ia pegar o relatório da PF, rasgar e jogar no lixo, um relatório importante que incrimina de fato o Dias Toffoli, ele cagou para o relatório, e também não contava que Toffoli sobreviveria. Vamos lá. Toffoli sobreviveu, até o momento sobreviveu. Eu acho que ainda vem muita bomba por aí, viu? Eu acho que ainda vem muita bomba para cima do senhor Dias Toffoli. Talvez ele não sobreviva até o final da guerra, porque a gente está vendo batalhas. Não, a guerra não acabou. Até agora, Toffoli tem conseguido se manter. Se Toffoli se mantiver ministro, Lula comprou mais um inimigo na Suprema Corte. Toffoli é da segunda turma. Na segunda turma tem Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. A segunda turma são 5. Já tem esses 3, que já era a maioria contra Lula, teoricamente. Aí sobrava Toffoli, certo? E Gilmar Mendes. Se Toffoli se debandar para o lado de Fux, André Mendonça e Cássio Nunes, vai ficar 4-1. E Lula comprou mais um problema. Lula comprou mais um inimigo dentro da Suprema Corte. Foi uma coisa meio atabalhoada o que Lula fez, né? Partiu por tudo ou nada. Partiu para porradaria pura e simples, achando que conseguiria derrubar o Toffoli e não conseguiu. Certo? E não conseguiu. E agora? Agora tem um cara lá, Toffoli, cheio de rancor, cheio de mágoa, com sangue nos olhos,
porque sabe que tentou ser fritado, sabe que nego tentou puxar o tapete dele, que Lula tentou puxar, Lula não conseguiu e ele ficou lá até agora, né? Como eu disse, vai vir muita bomba aí, vai vir muita bomba ainda para cima do Toffoli e Moraes aí pela frente. Vai vir muita, certo? Então, meu irmãozinho, não sei se Toffoli aguenta a guerra. Até agora tem vencido as batalhas. Mas você tem um Toffoli até aqui com Lula, né? Um pote até aqui de mágoas contra Lula não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Mas foi Lula que escolheu, né? Lula achou que era a oportunidade perfeita para tirar a cadeira de Toffoli e dar para Pacheco. Não funcionou. Até agora não funcionou. E Toffoli está com raiva. Essas guerras de quadrilha, galera, só funcionam quando alguém de dentro delata. Só funciona quando alguém de dentro entrega. Como a gente vai ver em outra situação daqui a pouco. Bom, aí eu vou trazer aqui a nossa querida Malu Gaspar falando justamente disso, né? Que o STF está um pouco chateado com Lula porque tudo que Lula precisou o STF fez. E agora que o STF está precisando de Lula, Lula está abandonando a Suprema Corte. Um erro do cachaceiro ladrão. Mas olha o que diz a Maluzinha Gaspar. A jornalista hoje mais odiada pela esquerda é ela. Supremo, que costumava ser um esteio para o governo, resolvendo ali as questões que o governo não conseguia resolver no Congresso, não está com força para resolver coisa alguma. Eles estão imersos ali numa crise interna. Existe uma desconfiança no Supremo em relação ao governo, porque muita gente, não só no Congresso, mas no Supremo também, a gente viu inclusive isso na reunião, no relato da reunião dos ministros que vazou, considera que a investigação não teria chegado ao Toffoli, não teria havido aquele relatório sobre os indícios de suspeição do Toffoli e da relação dele com o Vorcado. Isso não teria acontecido sem a autorização do Lula. Então, mais um ponto de fricção, ruído ali entre o Supremo. E é uma coisa interessante da gente avaliar. Se o Lula tivesse essa influência toda sobre a Polícia Federal, será que a Polícia Federal teria pedido a quebra de sigilo do filho dele, o Lulinha? Pois é, eu acho que existe um desconhecimento grande sobre como funciona a Polícia Federal, né? A gente viu, por exemplo, no governo Bolsonaro, que houve muitas tentativas de amordaçar a Polícia Federal, de parar a Polícia Federal, e elas não funcionaram, né? A Polícia Federal é um corpo por si. Quer dizer que a Polícia Federal atacaria o governo? Quer dizer, é difícil saber. O que se passa nos bastidores não é... Ninguém ali é vestal, é freira. Mas existe uma coisa da corporação se proteger. E existe o seguinte, são muitos delegados, são muitos agentes, tem coisas que você não segura. E mais, existiu uma mudança importante que levou a situação a ficar como ela está agora, que foi a troca de relator. Você ter hoje o André Mendonça relatando o caso do Master e o caso do INSS, sendo André Mendonça um ministro indicado pelo Bolsonaro, com toda essa história que nós temos, que foi boicotado claramente, com força, pelo Alcolumbre. Então, não é uma pessoa que deva nada ao Congresso. Isso estressou o Congresso, estressou Brasília de uma forma muito sensível. Então, você tem... E até mesmo esse movimento da oposição na CPI, eu vejo como eles retomaram o fôlego, porque eles vinham perdendo todos os requerimentos na CPI. Foi uma surpresa para todo mundo, porque até o que a gente sabia até hoje é que havia um acordo entre o Alcolumbre e o Centrão com o Lulinha, com a base do governo, para barrar, de um lado, os requerimentos do Lulinha, de outro lado, os requerimentos que diziam respeito a um assessor do Davi Alcolumbre, que também tinha relação com o careca do INSS. Tinha um acordo ali, que estava blindando todos os requerimentos. Então, foi uma surpresa para todo mundo também essa votação. E aí, quando a gente conversa com o pessoal no Senado, eles dizem que o governo comeu bola por autoconfiança, por excesso de confiança. Ganhou essa primeira votação
com 18 votos, acabou descuidando ali, perdeu a segunda. Isso é relativo, você tem argumento para todo lado e o regimento do Senado, o Congresso, a gente que cobre isso sabe, dá para você achar qualquer posição ali, o Alcolumbre vai decidir. E aí, só para fazer uma última observação, já que você falou que em Brasília a gente está... vaca que não reconhece bezerro, barata voa, seja qual for a expressão que você quiser usar. O Alcolumbre está com 3 questões importantes do governo para decidir, que são centrais, fundamentais para o presidente Lula. Uma é encaminhar a indicação do Jorge Messias para ministro do Supremo. Outra é essa questão que o Camarote citou, uma troca ali. Eu veto a dosimetria e os bolsonaristas abrem mão da CPI do Master. Ele tem que resolver isso. E agora uma terceira coisa, que é a questão do Lulinha. Se ele autoriza, né, a quebra de sigilo do Lulinha ou não. E aí, bom, vai ter judicialização e tal, se ele não autorizar. Mas ele vai ter que escolher. Não dá para o Alcolumbre escolher dar 3 vitórias para o governo, num momento como esse. Ele vai ter que escolher o que ele vai dar e o que ele não vai dar. E aí, essa é uma escolha que o Alcolumbre vai ter que fazer com base em todo esse contexto. Amapá, Polícia Federal, ele também acha que a Polícia Federal está atrás dele. Todo mundo acha que o Lula manda na Polícia Federal. Ele mandando ou não interessa como isso é lido. É claro que ele manda na Polícia Federal. Existe uma parte da Polícia Federal que é controlada por Lula, ninguém tem dúvida disso. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra matéria para vocês que fala justamente disso, né? Lula tem sim influência sobre a Polícia Federal. Aonde você já viu Lula viajar o mundo inteiro e levar o superintendente da Polícia Federal, pô? O cara foi com ele agora para a Coreia, para a Índia. Já pensou Bolsonaro viajar com o superintendente da Polícia Federal? O que é que o nego dizia? E ela dizendo, não, porque Bolsonaro tentou interferir. Diz aí onde foi que Bolsonaro tentou interferir, ô mulher. Diz aí qual foi a interferência de Bolsonaro. Ao contrário, Bolsonaro tentou indicar o Ramagem e não conseguiu. Se Bolsonaro tivesse interferido na Polícia Federal, a gente sabia quem foi que tentou esfaquear ele. Quem foi que tentou... Quem mandou o Adélio Bispo esfaquear ele? Quem mandou a gente... Quem fez a gente sabe, foi o Adélio. Mas quem mandou? Quem mandou matar Bolsonaro? Se Bolsonaro tivesse essa interferência que essa maluca fala, a gente já tinha sabido disso há muito tempo. E espero que isso seja uma das prioridades do Flávio. Que ele meta mesmo a mão na Polícia Federal, como o Lula está metendo agora, porque já que vale para um, vale para todo mundo, e que a gente consiga descobrir quem foi que mandou matar o presidente Bolsonaro. Então é sempre assim na Globo, né? Para você dar uma cacetada em Lula, tem que obrigatoriamente falar de Bolsonaro. É incrível mesmo. Os caras não conseguem falar nada que não bote Bolsonaro no meio. Ah, se for da CPMI do INSS, vai dizer, ah, não, mas começou lá, viu, no governo Bolsonaro. Porra, começou no governo Bolsonaro uma coisa que era desse tamanho. E eu não sou a favor de corrupção desse tamanho, não, sou a favor de corrupção nenhuma. E Bolsonaro tentou estancar a sangria. Tanto que criou barreiras que foram retiradas por Lula. Mas é sempre essa novela. Para poder bater em Lula, tem que falar de Bolsonaro. É incrível. É incrível. Mas chega, cansa, né, brother? Enche o saco isso, bicho. Mas vamos lá. Vamos lá, porque temos novidades na política de São Paulo. Certo? E essa novidade vem pelas mãos do senhor Ricardo Salles. Pois é. A matéria aqui é do Metrópolis. E a gente ficou sabendo o seguinte. Novo anuncia apoio à reeleição de Tarcísio e confirma Salles ao Senado. O Partido Novo decidiu não lançar um candidato próprio para apoiar a campanha à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Além disso, a legenda confirmou que o deputado federal Ricardo Salles disputará uma vaga no Senado. Em vídeo gravado após a reunião, Tarcísio celebrou a parceria que incluía uma contrapartida de endosso a candidatos a deputado federal pelo partido. Isso aqui é importante, a gente vai falar já já. É uma alegria muito grande receber esse apoio do Novo hoje, porque é um partido que eu nutro grande admiração pela qualidade dos quadros que montou ao longo desse período, pela atuação dos seus parlamentares, pela constância de proposta, pelo compromisso com o nosso estado de São Paulo e com o nosso Brasil.
Então, não consigo descrever a felicidade que eu tenho hoje de estar recebendo esse apoio e tenho certeza de que juntos nós vamos fazer um excelente trabalho para construir um grande legado, disse o chefe do Palácio dos Bandeirantes. Olha só. Tarcísio se comprometeu a apoiar candidatos a deputado federal. Tarcísio não se comprometeu com Salles, até porque nem poderia. Tarcísio já está indicando o Derrite, o outro é do PL, Tarcísio vai apoiar. Então Tarcísio não pode apoiar 3 candidatos ao Senado, só vai poder apoiar 2. Um é o dele, Derrite, esse martelo já está batido. O outro vai ser a indicação do Flávio junto com o pai e o irmão. Acabou. Eduardo, Jair e Flávio. A indicação para outra chapa é essa. Então o Visconde de Sabugosa não tem para onde se meter nisso aí. Que Tarcísio apoie o Novo, candidatos a deputado federal pelo Novo, em contrapartida ao apoio dele, eu acho legal. Não acho ruim, não. Eu vejo com bons olhos isso. Vai apoiar deputado federal, beleza. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Aí, vou botar aqui o vídeo do próprio Salles, que criticava muito o Tarcísio, e agora está lá, do lado do Tarcísio. Olha o que o Visconde de Sabugosa comentou. Pessoal, nós estamos aqui com o governador Tarcísio, deputado estadual Léo Siqueira, presidente estadual Fernando Melo, presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, para confirmar ao governador o apoio do Partido Novo à sua reeleição, tanto a nossa alegria de poder apoiá-lo no grande trabalho que está fazendo no Estado de São Paulo. O governador continua. Cara, para mim é uma alegria muito grande receber esse apoio do Novo. Muito grande admiração pela qualidade dos quadros que montou ao longo desse período, pela atuação dos seus parlamentares, pela constância de propósito, pelo compromisso com o nosso Estado de São Paulo e com o nosso Brasil. Então, eu não consigo descrever a felicidade que eu tenho hoje de estar recebendo esse apoio e tenho certeza aí que juntos nós vamos fazer um excelente trabalho para construir um grande legado para o nosso Estado de São Paulo e também para o nosso Brasil. Só nós estamos aqui. Bom, você viu aí, né? O Visconde de Sabugosa se humilhando ali, tendo que se aproximar do governador Tarcísio. Aí Kim Paim comenta o seguinte: o maluco passou anos falando mal do governador nos bastidores, até em ligações comigo, porque ainda no governo do Jair, ele acertou para sair do ministério, mas ficar no conselho. Acordo que não foi respeitado por quem hoje é governador. Na época foi uma traição, mas hoje, mas hoje para se eleger senador, vale gravar um vídeo fingindo que são amigos. Que nojo. Depois de tudo que eu ouvi da tua boca, fica claro que a vontade de se eleger é mais importante que a própria honra. Você já perdeu de 4. Eu também acho que ele não vai se eleger. Sinceramente, eu acho que eu sei que tem gente aí que gosta do Salles, vai votar no Salles, e para mim tá tudo bem. Não tem Quem manda no seu voto é você, meu amigo. Agora ele não vai se eleger. E que ele ficava falando mal de Tarcísio, isso é público e notório. A Rádio Peão sempre soube disso. Sempre soube que Salles criticava e criticava muito o Tarcísio de Freitas. E Tarcísio sacaneou com o Salles quando era do governo, quando era ministro. Certo? Ali era a briga dos dois. Nenhum ali se atura, não. Nenhum dos dois ali se aturam. Só que Só que hoje Tarcísio tem o poder na mão e Salles não tem nada, né, irmão? Salles não tem nada. E Salles quer ser senador. Não vai ser. E o curioso é que ele brigou com o presidente Bolsonaro, saiu do PL, porque o PL não iria dar a chapa a ele para concorrer ao Senado. Aí ele brigou com todo mundo no PL, saiu do PL, vai para o Novo e não vai ser eleito. Eu não consigo entender essas matemáticas dessa galera, brother. Não seria muito melhor ele tentar a reeleição para deputado no PL? Porra, man, o PL não deu a chapa para ele ser senador. Claro, não era para dar mesmo, não. Não era para dar mesmo, não. Para ele, não. Aí o cara sai pro Novo e pegou a chapa aí pro Senado. E não vai ser eleito.
aí deixa de ser deputado federal e não vai ser senador. Que matemática é essa na cabeça desse povo, meu Deus, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, não consigo entender, mas o problema é dele, eu não tenho nada a ver com a vida do Salles. Se ele quer perder pelo Novo, ele tem todo o direito, né, galera, de perder pelo partido que ele quiser. Ele tem todo o direito de perder pelo partido que quiser. Se ele quer perder pelo Novo, para mim tá tudo certo. Se eleger, não vai. Não vai. Não vai mesmo. Mas vamos lá. Mudar um pouquinho aqui de assunto para a gente falar sobre o Tachad, né? Para mim, um dos maiores erros desse governo é justamente não ter entendido a curva de Laffer. A curva de Laffer é aquilo que Bolsonaro explicava para a gente quando Paulo Guedes era ministro. Quanto menos impostos tiver, mais o governo vai arrecadar. Porque as pessoas vão comprar mais, a economia vai se movimentar e o governo vai arrecadar mais. Quanto mais coisa vende no Brasil, mais imposto tem, mais o governo vai botar dinheiro no bolso. Então, você diminui imposto, você aumenta a arrecadação. O governo não. O governo realmente aumentou a arrecadação através do aumento de impostos, só que o consumo diminuiu. A arrecadação só vem através do aumento de impostos. E como ela não se sustenta por si só, tem que continuar aumentando imposto, aumentando imposto, aumentando imposto, aumentando imposto para manter a máquina. E isso é, do meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista, um dos motivos que fazem com que Lula não odeie Lula. Inclusive, a classe mais baixa. E aí teve essa onda agora, a última, que foi 1.200 itens eletrônicos de ponta, última geração, videogame, um bocado de coisa aí, né? Que aumentaria o imposto e aumentaria muito, muito. Aí Nicolas fez um vídeo, eu trouxe o vídeo aqui, mostrei o vídeo, parabenizei o Nicolas, porque eu não nutro ódio pelo Nicolas. Eu não. Se ele erra, eu digo que erra. Se ele acerta, eu digo que acerta e acabou. Pelo menos eu tento agir assim. Não só com o Nicolas, com o Michele também, com o Tarcísio também. Com todo mundo, cara. A única pessoa que eu passo o pano, vocês já sabem para quem é, né? Que aí já não é mais um pano, é uma enceradeira mesmo, que é para Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, quando o Nicolas acerta, e eu acho que ele acertou nesse vídeo, eu acho que esse vídeo de Nicolas pegou na veia, mais de 300 milhões de visualizações, galera. Não é pouca coisa. Mais de 300 milhões de visualizações. Certo? Aí o que aconteceu? Olha essa matéria aqui. Vou trazer aqui para vocês. Está em tudo que é lugar, né? Em tudo que é jornal, em tudo que é portal. Olha aí. Após repercussão negativa, governo avalia revogar tarifa de importação sobre produtos eletrônicos. Claro, né, brother? Só um animal para achar que em pleno ano eleitoral você aumentar imposto é uma coisa boa. E a molecada que compra videogame, a molecada que gosta desses jogos aí, tá indignada, meu irmão. Os caras estão indignados. Esses youtubers aí que fizeram L, que são gamers, não tem coragem de chegar a botar a cara na tela, porque é só porrada em cima deles, do próprio público deles, né? Aí diz aqui, ó. A repercussão política da elevação tarifária de produtos eletrônicos, como smartphones, está fazendo o governo considerar a possibilidade de revogar a medida, com as pesquisas mostrando um fortalecimento da oposição a Lula e um movimento forte de redes sociais criticando a iniciativa. O governo pesa os prós e contras de sustentar a decisão. A elevação tarifária estava prevista no orçamento aprovado no fim do ano, com impacto estimado de 14 bilhões, e foi publicada somente no início desse mês. Mais de 1.200 produtos, entre eletrônicos e bens de capital, tiveram suas tarifas aumentadas para uma faixa entre 7,2% a até 25%, incluindo níveis intermediários como 10, 12, 15 e 20.
Na noite dessa quarta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a iniciativa, argumentando que ela protege a produção nacional e defendendo que não vai gerar aumento de preço. Não, vai não. Vai não. Porém, explicou, a própria decisão traz uma possibilidade de revogação nos casos de produtos que não tenham similar nacional. A maioria não tem similar nacional. O Brasil não fabrica videogame, o Brasil não fabrica smartphone, o Brasil não fabrica uma porrada de eletrônicos que estariam nessa elevação de tarifas. Inclusive, galera, coisas ligadas aí, eletrônicos ligados à saúde, como tipo assim, máquina de ressonância magnética, um bocado de coisa que a gente não produz. Esse tipo de coisa que o Brasil não produz era para ter tarifa zero de importação. Zero. O Brasil não produz? Vamos tirar todas as tarifas para a gente ter esse material aqui barato. O Brasil produz e é de qualidade, aí é outra coisa. Aí são outros 500. Mas o Brasil não produz uma porrada de coisa eletrônica e o governo meteu aí 25% no rabo do povo, em pleno ano eleitoral. Aí vem o gênio da economia, chamado Haddad, e diz que aumentar imposto em 25% não vai aumentar o produto, não. Não vai, não. Seu iPhone não vai ficar 25% mais caro porque ele aumentou em 25%, não. Não vai, não. Né? Pode até não ficar 25% mais caro. Pode ser que o revendedor absorva um pouquinho, mas bota aí 22%, 20%, 21% de aumento numa coisa que já não é barato, né? Quanto é um smartphone bom no Brasil? Caro, né, brother? Que na Europa é caro, imagina aí. Bom, aí Nicolas, que eu acho que nesse quesito aí teve uma participação importante para que o governo queira rever esse aumento. O Nicolas disse o seguinte, vou pegar aqui. Não é só um videozinho, e sim a revolta de milhões de brasileiros que não aguentam mais um aumento de impostos sobre a gestão petista. Aí fala aí, né? Após repercussão negativa, o governo avalia revogar a tarifa de importação sobre eletrônico. Exatamente. Não é só um videozinho. Não é sobre isso. É sobre o cansaço da população e não aguenta mais pagar imposto, porra. Ninguém aguenta mais. E ainda tem aquela onda de, por exemplo, vamos pegar um exemplo aleatório aqui. O Bis, o chocolate Bis, né? Vamos dizer que ele tinha 100 gramas. Você pagava R$10 por 100 gramas. Agora você continua pagando os mesmos R$10 por 80 gramas. O preço não mudou, mas a quantidade mudou. Você come menos chocolate pelo mesmo dinheiro. E isso em uma porrada de produtos que tem no mercado hoje em dia. Isso tem um termo técnico que eu estou esquecendo agora. Mas, enfim, o povo não aguenta mais. E aí eu vou trazer aqui justamente um comentário da CNN sobre esse assunto. Obrigado, Sinal Verde. Reduflação, exatamente. O termo é esse, reduflação. Obrigado, brother. Olha só. Agora, a gente está falando de um déficit nesses setores que aumentou de em torno de 40 bilhões de dólares para 55, 60 bilhões de dólares em 2 anos. Isso gerou uma apreensão no governo, para um governo que é desenvolvimentista, que acredita em proteção tarifária como um instrumento de desenvolver a sua indústria. E o diagnóstico é o seguinte, a gente está num momento de atração de grandes investimentos, por exemplo, em data center. Data center consome muita energia, consome muitos recursos hídricos, e o Senado não aprovou, né? Exatamente, ainda tem um PL, a MP já caducou e tem um PL em tramitação aprovado pela Câmara, falta o Senado ainda. Mas o governo sustenta que, olha, a oportunidade de a gente não se transformar só em fornecedor ali de dados que não geram emprego e não geram grandes divisas, é agora. E você tem uma cadeia da indústria que está sendo desmontada por esse boom de importações. Esse é o argumento. Fazenda e indústria e comércio estão unidas nesse argumento. A resistência, por incrível que pareça hoje, ao longo do dia, foi, sabe de quem? Do Sidônio Palmeira, que viu o estrago nas redes sociais, a batalha nas redes sociais está perdida, esse é o diagnóstico do governo, e o Sidônio dizendo, olha, a gente está criando aqui o mesmo problema da taxa das buzinhas, ou o mesmo problema da taxa do Pix, antigamente. Aliás, o protagonista é o mesmo, Nicolas Ferreira. Então, isso, há 7 meses, 8 meses da eleição, mexendo com celular, isso pesa, isso tem um impacto político, independentemente do que você pense do ponto de vista econômico. Exatamente, né? Óbvio que a alta de imposto em ano eleitoral é de uma burrice atroz. Atroz.
E o governo está pagando para ver, né? Eu acho ótimo, porque a gente vai comer um dobrado, galera, até outubro. Mas vai valer a pena porque a gente vai eleger Flávio. Deixa o governo errar. Deixa o governo errar. Quanto mais imposto ele aumentar agora, claro que vai doer no nosso bolso, é óbvio, né? Mas é um tiro no próprio pé. Porque a população está vendo. O vídeo de Nicolas teve 300 milhões de visualizações. Mais gente do que tem no Brasil, pô. Muito mais gente do que tem de brasileiro. Então, assim, furou todas as bolhas mais uma vez. A galera tá vendo o que o governo tá fazendo. Então, a gente vai comer um dobrado até outubro. A gente se livra dessa corja de vagabundo que nos elegeu. Um dos motes do Flávio é o tesouraço. Já no primeiro mês de governo, ele vai baixar um decreto aí que vai derrubar uma porrada de imposto, certo? E não roubando, sobra dinheiro para tudo. A gente viu esse filme 4 anos com o Bolsonaro. A gente viu esse filme. E com guerra, com pandemia, com a porra toda. E o cara fez um melhor governo que a gente já viu de presidente nesse Brasil. Tanto é assim que na nossa memória nós temos isso e a gente projeta isso para o Flávio Bolsonaro. Simples assim. Beleza? Mas vamos lá. Vamos lá, porque ontem foi o dia da delação, né, man? Da entregação e da quebra de sigilos. Ontem se quebrou o sigilo do Lulinha, tanto na CPMI quanto pela própria Polícia Federal, que já tinha feito isso em janeiro, mas só foi divulgado ontem. A Polícia Federal quebrou o sigilo de Lulinha em janeiro, ninguém soube. Só foi saber ontem, certo? Então, e várias quebras de sigilo também, né? Lá na CPMI ontem, o governo comeu mosca e foi derrotado pela oposição, que era a minoria, mas soube fazer uma estratégia inteligente. Aí, olha só, isso aqui também, mais uma coisinha para preocupar o governo. Matéria da CNN, ou do Metrópolis, diz o seguinte: dirigentes do INSS delataram Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência de Lula. Eu acho que isso aí é uma coisa tão óbvia, galera, tão óbvia. Como que Lupe não seria delatado? Se toda a roubalheira foi no ministério dele, todo mundo do segundo, que é o secretário executivo, número 2 do ministério, para baixo, todo mundo roubou. Menos Lupe, que é um ladrão, quanto mais. Bom, o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, é citado na delação premiada dos ex-dirigentes do INSS, André Fidelis e Virgílio de Oliveira. A coluna apurou que em um dos anexos aborda a atuação do então ministro da Previdência no governo Lula no esquema de descontos ilegais nos benefícios de aposentados e pensionistas. Lupe assumiu o ministério na posse de Lula em janeiro de 2023 e foi demitido pelo petista em maio de 2025, 9 dias após a PF deflagrar a primeira fase da operação sem desconto, que resultou na prisão de integrantes da cúpula do INSS. À época, o ministro atuou para proteger os investigados, o que arranhou a imagem do governo. Enquanto ministro, Lupe chegou a defender publicamente o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Segundo as apurações, Stefanuto recebia mesada de 250 mil do esquema. Os pagamentos ocorreram, segundo a PF, de junho de 2023 e setembro de 2024, enquanto Lupe era ministro. A indicação do Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. Doutor Stefanuto é um servidor que até o presente momento tem me dado todas as demonstrações de ser exemplar. Era um ladrão exemplar mesmo. Era um ladrão exemplar, se você não tem a menor dúvida. E agora, o tal do Stefanuto, ou o tal do Lupe, o chefe, tá na berlinda. O nego foi lá e delatou o cara, né? Então, meu filho, não salva ninguém nesse governo. Não salva ninguém nesse governo aí. É um governo de larápio mesmo, um governo de bandido, de ladrão. O ex-ministro é óbvio que estava envolvido nisso até o pescoço, né? Alguém tem dúvida? Todo mundo estava envolvido. Mas sem o ministro, o esquema não ia para frente.
Sem o ministro, o esquema não destruiria, não beneficiaria eles, os pilantras, e não sacanearia com tantos velhinhos e velhinhas aposentados no Brasil inteiro. É claro que Lupe ser dedurado era uma questão de tempo. E esse tempo chegou, né? E por falar nisso, vamos falar do Lulinha também, né? Afinal de contas, tem essa novidade aqui, ó. Matéria da CNN. Defesa de Lulinha diz ao STF que quebra de sigilo não é necessária. Já foi quebrado, meu filho. Já foi quebrado, você não está entendendo, não, é? Bom, a petição foi enviada ao ministro do STF, André Mendonça. Mas foi ele que autorizou a PF, porra. Foi o próprio André Mendonça que autorizou a Polícia Federal a quebrar o sigilo, oh meu Deus do céu. Né? Aí eu vou botar esse vídeo rapidinho aqui, de 2 minutinhos, só para vocês verem do que se trata, né? Os advogados de Lulinha pedindo para não quebrar o sigilo que já foi quebrado. Não pela CPMI, mas pela Polícia Federal. A notícia que acabou de chegar, a defesa do Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, acabou de soltar uma nota a respeito de tudo o que aconteceu hoje, né? Então, aqui uma nota assinada pelo advogado Guilherme Sugimori Santos, que defende, então, Lulinha. Estou aqui com a nota em mãos e diz o seguinte, abre aspas, recebemos hoje a notícia da quebra de sigilo contra Fábio Luiz, tanto pela CPMI quanto supostamente nos autos do inquérito do Supremo Tribunal Federal. Ficamos absolutamente tranquilos quanto ao resultado da quebra, pois ele, Lulinha, não teve nenhuma participação nas fraudes do INSS e não cometeu nenhum crime. No entanto, ressalto que, desde o início, Fábio expressamente se colocou à disposição do Supremo, informando sua intenção de prestar todos os esclarecimentos que a Corte entendesse necessários. O fornecimento de documentos seria etapa inevitável para esclarecer fatos, dissipar ilações e evitar a desnecessária politização de seu nome. Diante das notícias de hoje, peticionamos ao Supremo, pedindo acesso à suposta quebra de sigilo, informando que forneceremos voluntariamente ao tribunal os documentos pertinentes. Por tudo isso, entendo que a quebra de sigilo é dispensável, pois não é necessário coagir quem desde o início demonstrou interesse inequívoco em contribuir. Assina o Dr. Guilherme Sugimori Santos, advogado de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Portanto, informação agora de momento, a defesa de Lulinha foi ao Supremo Tribunal Federal pedindo para ter acesso a tudo que foi coletado nessa quebra de sigilo e ainda dizendo que o próprio Lulinha coloca todos os materiais à disposição. E diz ainda o advogado que não entende ser necessária a quebra de sigilo. Inclusive, eu estou conversando neste momento aqui com o advogado e ele coloca de maneira muito clara que pediu acesso ao apenso da quebra de sigilo, especialmente porque já foi o deferimento divulgado pela imprensa, para que a defesa, possa saber quais documentos eles buscam e vamos apresentá-los voluntariamente aos autos. Pois é, né? Curioso, né? Depois que o sigilo é quebrado, ele diz assim, porra, não precisava ter quebrado, porra, eu mesmo entrego. Ah, tá. Depois que é quebrado. Por que você não entregou antes? Por que voluntariamente você não chegou lá e entregou os documentos antes, ô Lulinha? Só agora? Depois que quebra, você chega lá e diz, não, quero ter acesso aos autos, quero saber tudo que o Mendonça sabe, né? E aí a gente entrega os documentos para vocês. Agora é tarde e eu acho que Mendonça não vai cair nessa roubada, não.